Olá, galerinha! Estamos aqui, né, mais uma vez com radiciação com os números naturais, certo? Me chamo Raimundo José. Iremos trabalhar com esse conteúdo. Sou professor da escola Professor Ariel, certo? E vamos iniciarmos esse conteúdo. Vamos lá? Agora, antes de tudo, é bom lembrarmos um pouco sobre os quadrados perfeitos, certo? Os quadrados perfeitos que nós vimos em potenciação, ou mesmo até muito antes disso, certo? Porque um número é elevado ao quadrado. Eu disse anteriormente na aula de potenciação, introdução à potenciação, certo? Que um número elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu dizer é a área de um quadrado, certo? Por exemplo, esse daqui dá pra gente notar, esse 2 aqui, ó, é 2 elevado ao quadrado. Por que 2 elevado ao quadrado? Esse daqui é justamente a área de um determinado quadrado, esse resultado aqui, certo? Sendo que cada lado desse quadrado é 2, certo? Esse daqui também da mesma forma, tá? 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, e assim sucessivamente, certo? Esse daqui continua 100 elevado ao quadrado, que é eu imaginar um quadrado de lado 100, certo? Que vai dar uma área, que a área nada mais não é do que a multiplicação dos lados, certo? Então, vamos lá para o próximo. Esse daqui é só um lembrete daquilo que nós iremos tratar, tá? Sobre essa questão, tá? Vamos lá. É a notação bem mais básica daquilo que nós iremos aprender, né, durante essa videoaula. Vamos lá. Encontrar a raiz quadrada de um número natural é determinar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta nesse número natural, certo? Exemplo, é para a gente ter uma noção bem mais intuitiva e geral daquilo. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 é igual a 81, certo? Multiplicação de números iguais, certo? Por ele mesmo, na multiplicação de dois números, certo? Dois números resulta em outro valor, sendo que esses dois números têm que ser iguais, certo? 9 vezes 9 é 81, então a raiz quadrada de 81 é 9, 9 aqui, pois 9 vezes 9 é igual a 81. Mas por que, professor? Por que isso acontece? O que é essa notação aqui? Essa notação aqui é bem conhecida, nós chamamos de radical, né? Que foi denotado primeiramente esse símbolo aí foi introduzido por um matemático chamado René Descartes, né, que contribuiu bastante para o desenvolvimento da matemática, inclusive a matemática mais aprofundada, né, no plano cartesiano, certo? Que vocês futuramente vão tratar disso, certo? Então vamos lá, olha. Esse daqui é um símbolo, certo? Que nós utilizamos. Pode ser raiz quadrada e assim por diante, certo? Esse daqui, ó, eu relacionei ao quadrado, certo? Com a área 81, porque a área 81 é a mesma coisa que eu dividi esse daqui, ó, em muitos pedaços, em vários pedaços, e colocar aqui em cada pedaço desse daqui, colocar 9 de cada lado. Então, 9 vezes 9 dá 81, certo? Resumindo, para todo número natural A, B e N diferente de zero, tem-se as seguintes considerações. Vamos lá. Esse valor aqui, o N, raiz de enésima, que nós chamamos de A, é igual a B. Se ocorrer o seguinte, B elevado a N seja igual a A. Certo? Ah, professor, mas é desse jeito mesmo? É mesmo. Então é. Então vamos lá, ó. Nessa situação aqui, como é que nós faremos? Esse daqui nós percebemos que é potenciação, né? Então, olha, professor, tem uma coisa aí relacionada, né? Então, sobre isso, sobre essa questão, nós entendemos que a radiciação é o inverso da potenciação, certo? Aqui são os elementos, que nós chamamos, certo? Índice N, né? Que esse daqui nós chamamos a raiz enésima, desse daqui o índice N, tá? Do valor que estiver aqui, ele tem que ser diferente de zero, né? Pode ser
2, 3, 4 e assim por diante. Vamos lá, esse daqui nós chamamos de radical, certo? Que é essa notação aqui de raiz, certo? De radiciação. O A nós chamamos de radicando e esse daqui, o B, é a raiz, certo? Sendo que tem que ocorrer essa questão aqui, essa potenciação, tá certo? Vamos lá, beleza. Fazendo a leitura das raízes, né? Fazendo a leitura das raízes. Nós vemos aqui a raiz quadrada. Por que quadrada? Porque tem um 2 aqui, ó. E também porque ele se repete, ó. Esse mesmo aqui, ó, 10 elevado ao quadrado é igual a 100, porque 10 vezes 10 é 100, certo? Então a raiz quadrada, que nós chamamos aqui a raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 vezes 10 é igual a 10 elevado ao quadrado, que é justamente esse daqui, certo? Que é justamente esse daqui. Eu coloquei até um valor aqui diferente, né? Eu errei aqui, mas na verdade seria a raiz quadrada de 100 é 10. Nesse caso é o mesmo valor, certo? A raiz quadrada de 100, a raiz quadrada aqui, porque é raiz quadrada? A raiz quadrada de 100 é igual a 10, certo? Por que igual a 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é justamente igual a esse daqui, certo? Beleza? Se for diferente, nós iremos estudar futuramente, tá bom? Pode ser também, tá certo? Vamos lá? Vamos para a próxima. A raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a esse daqui, ó. Lembrou da propriedade da potenciação? Esse daqui é elevado a 1, propriedade de potência mesma base, repete a base e soma aqui os expoentes. Somando aqui os expoentes, daqui tem 1 aqui em cima. 1 mais 1 mais 1 dá 3, certo? A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3. Porque 3 elevado ao cubo, que é 3 aqui, ó, é igual a esse daqui, ó, os índices aqui, ó. Presta atenção para não fugirmos do assunto, certo? Vamos lá, então a raiz cúbica de 27 é 3, certo? Esse daqui, professor, apareceu algo diferente aqui, o 5, né? Nós chamamos de raiz quinta de 32, que deu, na verdade, 2. Mas por quê, professor? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32, certo? Que 32, por sua vez, quando nós fazemos a potenciação, é igual a 2 elevado à quinta potência, que nós vimos na aula anterior, certo? E por que é 5 aqui, professor? Porque aqui sempre tem 1, ó. Sempre tem 1 aqui em cima, porque 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? Então 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual assim, que é a mesma coisa. Vou repetir a base. Quantas vezes que nós chamamos isso daqui de fator, né? Fator aqui, os fatores são iguais. Então, vou repetir o fator. Quantas vezes ele é multiplicado? Quantas vezes? 5 vezes. Então, eu coloco 5 aqui, que é justamente igual a esse daqui, esse índice que nós chamamos, tá certo? Então, raiz quinta de 32 é 2. Por que 2? Porque 2 elevado à quinta, que é igual ao índice aqui, vai dar 2, certo? Por causa disso daqui, tá bom? Então aqui, ó, apareceu outro índice aqui, professor. 6 agora. A raiz quadrada de... Não é raiz quadrada. Por que não é raiz quadrada? Porque aqui não é o 2, tá? E atenção, esse daqui não é preciso aparecer, tá? Sempre quando não tiver esse daqui, quando não tiver esse índice aqui, ó, esses índices, sempre vai ser 2, certo? Sempre quando não tiver. Se tiver, não tem nadinha. Tá beleza? Beleza. Então, ó, a raiz sexta. Por que sexta? Porque tem 6 aqui, né? Raiz sexta de 64 é igual a 2. Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes é igual a quanto? 64. Que por sua vez, esse daqui, ó, fatores que se repete. Fatores iguais que se repete, que é multiplicado, né? Então, quem que se repete? O 2. Quantas vezes? 6 vezes. Então, ó, o 6 aqui, ó, é justamente igual a esse 6 aqui. Então, por isso, olha. Então, é desse jeito, né, professor? É desse jeito mesmo, certo? A raiz sexta de 64 é 2, por causa dessas considerações aqui,
Entendi. Então vamos lá, olha. Eu irei falar um pouco sobre expressões numéricas, né? Envolvendo tudo aquilo que foi visto, tipo as seis operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, né? Que foi aquilo que nós acabamos de ver também, certo? Efetuar, primeira coisa, vamos ler bem aqui esse negócio ali. Nas expressões numéricas envolvendo as seis operações, teremos que obedecer às seguintes ordens, né? As seguintes ordens. Efetuar as potenciações ou radiciações, certo? Primeira coisa que nós temos de fazer, tá? A segunda, as multiplicações ou divisões. A terceira, adições ou subtrações, certo? Observação, sempre respeitando a ordem de prioridade dos sinais de associação. É mesmo, professor? É sim, professor, é desse jeito, certo? Então, ó, sempre tem de priorizar a ordem aqui dos sinais, certo? Dos símbolos, certo? Tem sempre de priorizar as ordens desses símbolos aqui que já foi estudado anteriormente, tá certo? Vamos lá. Parênteses, colchetes, chaves, certo? Vamos lá. Olha um exemplo aqui bacana da gente tá entendendo bem mesmo sobre o assunto. Então aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, né? 10 elevado ao quadrado que é 10 vezes 10, que dá 100, né? A raiz menos a raiz quadrada desse valor aqui. Qual é esse valor aqui que vai dar? 12 mais 2 mais 4, quer dizer, mais 4 dá 16, certo? Aí qual é o número que é multiplicado por ele mesmo? Atenção, olha, é o seguinte, aqui não apareceu 2, sempre quando não aparecer, sempre será a raiz quadrada, atenção, lembre-se disso, tá bom? Então dá 16, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo é igual a 16, certo? Depois nós iremos fazer isso, certo? Vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é igual a 3, né? Eu posso fazer essa resolução. 4 elevado a 0. Nós vimos anteriormente que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, certo? Dividido por quanto, professor? Esse daqui aparece dentro da raiz. Se aparecer dentro da raiz, igual esse daqui, certo? Se aparecer dentro da raiz, então nós podemos subtrair. Se for fora, nós não podemos, certo? Então aqui, ó, 11 menos 10, tá dentro da raiz aqui, ainda tá dentro da raiz, então dá 1, né? A raiz quadrada de 1. Vou repetir aqui. Beleza? Ficou 100, vou repetir o 100. Parece com um triângulo aí, né? E é um triângulo mesmo, realmente. Certo? Que nós formos colocar aqui. Colocarmos aqui dessa forma. Certo? Então vamos lá. 100 menos a raiz quadrada de 16, que qual é o número que é multiplicado por ele mesmo é igual a 16, 4, porque 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, é igual a 16, vezes 3, menos 4 vezes 3, mais 1 dividido pela raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é quanto? 1. E agora, o que é que nós fazemos aqui? Primeira coisa, em uma expressão numérica, quando tem dessa forma aqui, ó, quando há somente essas operações aqui, quando há divisão, multiplicação, soma ou subtração, a primeira coisa que nós resolvemos, multiplicação ou divisão, certo? Então vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. Vou repetir o 100 menos esse valor aqui, 4 vezes 3 dá 12, certo? 1 dividido para 1 é 1, certo? Agora sim, agora tem só a subtração e adição, né? Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós resolvemos da ordem que aparece a expressão, certo? Começando daqui para trás até a última parte aí. Então, 100 menos 12 dá 88. 88 mais 1, 89, né? Beleza. É mesmo, professor? É assim, é desse jeito, moço. É fácil demais. A matemática é fácil, certo? Meu muito obrigado a você. Abraço.